Olá, bom dia para todos, né? É bom dia, boa tarde, boa noite. Ontem nós colocamos um tema, né? Que no tema do canal, que seria Trabalhando com Jesus no seu interior, e o tema seria contra a distorção familiar, distorção na área do casamento, enfim. Então hoje, para iniciarmos, nós vamos estar falando sobre a distorção familiar, que é um globo que vem envolvendo muitas desavenças na família, muitas contraditórias na família. A família está sempre em conflito, em intrigas, enfim. Então vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos dê o caminho e com sabedoria para que nós possamos iniciar, ok? Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, Senhor. Aqui estamos diante de Ti, te pedindo permissão para podermos iniciar o nosso trabalho junto ao Teu povo, Pai. Que o Senhor toma a direção destes aconselhamentos, que o Senhor toma a direção destas palavras, que o Senhor entra, Pai, com mão poderosa, Pai, nos lares, nas famílias, dando entendimento, visita o coração de cada um, a sua vida, Pai, a sua saúde, visita, Pai, em todas as áreas, Pai, porque as pessoas precisam, o povo precisa de Ti. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, alcance, Senhor, os lares, alcance, Senhor, as suas vidas profissionais, as suas vidas sentimentais, a sua área da saúde, a sua área financeira. Entra, Pai, com mão poderosa, Pai, desde o pequeno ao grande, do grande ao pequeno, que as tuas mãos não estejam encolhidas, mas que as suas mãos estejam estendidas e os seus olhos abertos sobre nós e seus ouvidos não se encontram tampados, Pai, nem seus lábios selados e nem seus pés atados, porque sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, diante do teu poder, Pai, entrego a nação, entrego todo o povo em tuas mãos e entre com uma providência em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aqui quando o Senhor fala, deixa eu tirar os cachos aqui dos olhos. Então, aqui quando o Senhor fala conosco, né, que ele vem falando na palavra do livro de Miqueias 7, no versículo 6, ele fala do filho, né, que fica contra o pai. Deixa eu colocar o apoio aqui para que nós possamos ler. Porque o filho despreza ao seu pai, diz o Senhor aqui na palavra, e a filha se levanta contra a sua mãe. Ele está dizendo para mim e para você. A nora se levanta contra a sua sogra, e o inimigo do homem são os da sua própria casa, da sua própria família. Então, por que o Senhor ele vem falando isso para nós? Porque nós temos que entender e compreender que os inimigos são os da nossa própria casa. Porque vocês podem ver que na época que teve a pandemia, porque ela ainda está aí, só que ela está um pouco mais embutida, mais escondida, mas ela está aí, a Covid não foi embora. Então, quando ela se lastrou, que teve aquele pânico todo, o que o Senhor permitiu que acontecesse? Que nós vivêssemos todos unidos num só lugar, que era a família ficar juntas. Pode reparar, foi onde teve mais morte. Marido matava mulher, mulher matava marido, marido e mulher matavam os filhos matavam os pais. Enfim, o conflito veio dentro da sua própria casa, da minha própria casa. Então foi por quê? Porque não conseguimos ficar juntos. Não conseguimos, porque quando você tem ali a sua família, então cada um tem o seu destino. Um vai lá, vai trabalhar, outro vai estudar, outro vai... Aí se a dona de casa fica sozinha. Aí quando chega a partir das 18 horas, começa a chegar todo mundo. Só que o pouco momento que temos juntos é o momento ainda que, ao invés de nos unir, começa a briga, começa a discussão, porque a comida não tá boa, porque o sal faltou, porque isso, porque fulano tomou banho na minha frente, quem pegou meu tênis, quem pegou minha camiseta, quem pegou isso. Aí começa o conflito, aí chega o marido. Aí o marido chega, meu Deus do céu, já cheguei, só chego nessa casa, é discussão, é isso e aquilo. Então, conclusão, começa aquela distorção familiar. Por quê? Porque é um que não aguenta aquela coisa que o fulano fez, o Betano fez, o Betano falou, tal, tudo. Então, o que o Senhor, ele fala comigo e fala contigo neste momento? Que nós temos que nos suportar. Suportai-vos. Então, o que nós temos que ter? A sabedoria para poder conviver. Para poder conviver. Como que nós vamos poder conviver? Eu marquei algumas coisas aqui que eu achei bem interessante, porque veja bem, quando você fala
de distorção familiar, que você vai falar de uma distorção de imagem. Digamos que você vai falar, mãe, olha, tal, essa roupa tá boa, eu tô bem assim, eu tô tal. Aí, se a sua mãe fala que não tá bem, que você tá bem, o seu irmão fala que tá ótimo, que tá isso, o seu tio, a sua tia, o seu avô, a sua avó, não, você tá ótima, você tá bem. Aí é um contradizendo o outro e não chega a um conteúdo positivo. Aí começa a discussão. Então, basta uma fagulha para poder incendiar uma floresta. Tá me entendendo? Então você vê que para a gente poder cortar e para fazer um palito de fósforo, é cortar de diversas árvores. Mas para queimar uma floresta, apenas um palito basta. Você tá me entendendo? Então é complicado. O que, que nós temos que fazer? Aprender a nos suportar. Como que nós vamos fazer? É você não ligar para determinadas coisas. Se você quer manter as coisas na sua casa, quer ter paz, você tem que fazer o quê? Transmitir a paz. É só fazer o quê? Ignorar determinadas situações, não abrir a boca, não contradizer, não falar, mas agir. Como que você vai agir? Muitas das vezes nós temos que agir no joelho, no silêncio. Porque veja, quando Cristo começou a criar a família espiritual, o que ele fez? As pessoas contradiziam de um lado, contradiziam do outro, era pontes, era contra um ao outro, mas Jesus olhava e não respondia. E ele falava em parábolas. Você está me entendendo? Para que possamos. Então, aqui eu falo, porque eu tenho filhos, então o que acontece? Tem filhos que eles veem que eu fico preocupada com aquela situação que ele está vivendo, porque ele está com um problema sério de saúde. Aí ele quer o quê? Ele quer me influenciar ao problema que ele tem. Então, quais são as influências que ele vem adquirir-se sobre mim? É ele pegar e ver que eu fico preocupada porque ele está inchando novamente, porque está passando isso, está passando aquilo. Aí o que ele faz? Ele olha e fala, ela está preocupada, porque ele examina o meu psicológico. Se ele vê que eu estou dando muita atenção nas pernas dele inchada, ele mancando, a parte escrotal dele inchada, porque não pode inchar para ele não ter complicações na área da saúde. Aí ele examina tudo isso e ele verifica e ele percebe. Aí eu olho, só que eu também comecei a perceber que ele faz isso daí para poder fazer o quê? Me abater, me enfraquecer. Aí eu comecei a mudar o jeito. Aí ele pegava, ele vinha assim, tal, tudo. Então eu já vi ele na rua andando bem, tal, tudo, sem mancar. Quando ele chega aqui no portão, ele vem se arrastando. Sabe? Aí senta, tudo. Aí eu olho bem. Então, como eu já vi qual é a dele, que eu falei assim, quando ele não tá aqui, que ele não vem aqui na porta, ele tá bem, mas quando ele chega aqui na porta, ele faz isso porque ele está entrando no meu psicológico. Ele está entrando no meu psicológico para que eu possa fazer o quê? Enfraquecer, ficar ali me sentindo culpa. Porque a pessoa, quando ela é narcisista, ela faz o quê? Ela apronta para você, mas o narcisista, ele quer que a culpa dele, você sinta a culpa e não ele. Porque ele faz o mal feito a você e quer que você se sinta culpado daquilo que ele fez. Esse é o narcisista. Então nós temos que tomar muito cuidado e temos que aprender a lidar com os narcisistas. Então quando há essa distorção familiar, essa distorção ela vem também de pessoas que vêm fazendo interpretações e também das distorções que pode incluir o quê? Porque eu peguei e separei alguns tópicos aqui que possa incluir também emocionalmente. Então qual é a parte emocional? A imaturidade. Por quê? Ele vai... É o que eu acabei de falar. Aí ele quer o quê? Mexer com o seu emocional, mexer com o seu psicológico. Aí ele analisa você, porque a pessoa, quando ela tem que fazer qualquer coisa contra, ela vai te analisar para ela poder te enfraquecer. Ela vai pegar o seu ponto fraco. Então o que você tem que fazer? Eu tô assim, eu tô assado. É escolha, você escolheu ser assim. Então é como dependente químico. Você vai lá, você põe numa clínica, você interna, você faz isso, você faz aquilo. Aí o que ele faz? Volta, sai da clínica, volta a usar droga. Aí vai lá você de novo, você fica triste, angustiado, amargurado e gasta isso, gasta aquilo. O nome disso é escolha. Você não vai poder mudá-lo. Você não vai poder mudá-la.
Porque ele escolheu ser assim. Eu falo porque eu tenho filhos assim desse conteúdo. Eu falei para eu peguei, arrumei a clínica através de alguns amigos, conhecimentos. Ele foi para trabalhar no setor fora de São Paulo, foi para ser internado, foi tratado e resolveu. Aí eu falei para ele, tá na sua mão. O que você quiser fazer, você faz. Agora, o que você não quiser fazer, você não faz. O nome disso é escolha. E tem o outro que tá por aí. Porque ele também escolheu. Só que eu não posso acabar com a minha vida por causa das escolhas dele. Então, o que nós temos que fazer é se policiar. O que nós temos que fazer é se fortalecer para que nós venhamos apoiá-los, ajudá-los nas decisões corretas e não apoiá-los nas decisões erradas. O nome disso é escolha. Então, o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer? Respeitar a escolha deles. Ele escolheu descer o degrau? Respeite, porque ele escolheu descer. Ele escolheu subir? Respeite, ele escolheu subir. Mas se você for viver a descida dele, a caída dele, as estratégias dele, você desce um setor chamado sepultura, fica doente, enlouquece, fica debilitada, e quem vai cuidar de você? Se você é o esteio da família, se erga, se mostre forte, para que você possa trazer a sua família em força. Então é isso. A distorção familiar está em vários sentidos, desde o grande ao pequeno e desde o pequeno ao grande. Então nós temos que verificar. Hoje em dia essas crianças elas querem mandar nos pais. Então os pais têm que fazer o quê? Corrigir. Opa, a casa aqui tem dono, porque casa que muito dono tem ninguém manda. Eu vou contar pro pai, vou contar pra mãe, vou contar pra minha avó, vou contar pro tio, aí a avó vai lá passar a mão na cabeça, eu não passo não. Você tá me entendendo? Então por quê? Porque na hora que cresce, faz isso, faz aquilo, quem é que o pessoal culpa? Os pais. Aí o pai, quando separa, o filho é seu, ele culpa a mãe. Aí a mãe separa, é igual o pai. E assim vai. E assim vai virando uma bola de neve. Então tá na hora de a gente acabar com isso. Então se você está com essas dificuldades, vem conosco, faça seu comentário, faça sua pergunta, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos para que nós possamos estarmos um ajudando o outro. Então essa semana estamos ainda falando sobre a distorção familiar e a distorção na área do casamento. Amém, igreja? Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja sempre em nossas vidas, que o Senhor venha ser sempre o resultado em nossa casa, em nossa família, que o Senhor venha nos ensinar, nos dar sabedoria para poder ajudar as pessoas que estão aí entristecidas, que estão aflitas, para que nós possamos apoiá-la e ajudá-la a poder pelo menos ter uma direção para resolver aquilo que ela não consegue estar resolvendo. Mas será através do nosso Senhor Jesus Cristo que vamos juntos lutar juntos, está trazendo respostas, esclarecimentos para que e também fazendo ali determinadas alguns tratamentos que precisamos, fazendo para que nós venhamos a ter mais ali capacidade de ter a sobrevivência, porque necessitamos sobreviver, porque hoje o mundo está muito carente, a terra está carente, a terra está sofrida, a terra está se sentindo só por tantas coisas que estão acontecendo e nós precisamos de ajuda quando começarmos a verificar e ter a certeza que precisamos e necessitamos de um Deus para poder manter a nossa estrutura familiar, a nossa estrutura de vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha um dia abençoado no nome santo de Jesus. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Beijo para vocês, igreja.